Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 46. Bons estudos! Aí, vamos lá, Gil. Pode botar na mesinha ali. Ô, Vicente, dá uma força aqui, tá pesado. Dá uma força. Tô carregando o controle, cara. Cada um carrega uma coisa. Ah, você carrega o controle ou carrega a televisão? Vai, liga na tomada aí que eu tô curioso pra ver essa televisão. Peraí. Isso. Agora vamos ver, hein? Atenção. Ué, É, o que aconteceu? sei lá, rapaz. Em que tomada você... Ah, Gil. O que foi? Você ligou na tomada 220. E daí, Vicente? E daí que a televisão é 110. Agora queimou a televisão. Vai precisar arrumar a televisão e comprar um transformador. Ei, mas pra que transformador, Vicente? Que isso? Pra que transformador? Pra que serve um transformador? Essa é uma das perguntas que a teleaula de hoje vai responder. Além disso, você vai aprender um fenômeno fundamental para o aproveitamento da eletricidade: a indução eletromagnética. E você sabe como é gerada a eletricidade que a gente consome? Pois vai ficar sabendo quando você aprender como funciona um gerador de corrente alternada. E aí, você tá nessa? Bom, eu vou levar essa televisão aqui pra consertar lá no meu amigo, porque eu não quero perder essa teleaula de hoje que está começando. Até daqui a pouco. O que foi, Rosinha? Parece que você nunca viu esse painel. Não, Maristela, é que eu acho tudo isso muito complexo, né? A usina gera energia que passa para a rede de transmissão, que por sua vez se liga à rede de distribuição até chegar às casas. Não, tudo isso eu entendo. Agora, o que me deixa mesmo encafifada é como tudo isso começa na usina. Você entendeu? Como é que surge a eletricidade? Sabe que essa é uma boa pergunta, Rosinha? Você sabe a resposta? Olha, se eu tivesse que responder assim rapidamente, eu diria que a eletricidade é gerada pelo movimento das turbinas que são impulsionadas pela água. Mas até aí eu não expliquei nada, não é verdade? Nada mesmo. Olha, eu sei que a água passa por dentro da usina, tá? Vai de encontro às pás da turbina, fazendo-as girar, e que dessa forma surge a eletricidade. Tudo bem, mas é justamente essa questão. Como é que surge a eletricidade? Sabe o que é, Rosinha? É que não dá pra responder assim, sem mais nem menos. Você tem que entender alguns conceitos antes. Talvez o mais importante desses conceitos seja o da indução eletromagnética. Sabe que foi a partir da compreensão da indução eletromagnética que os cientistas desenvolveram quase todas as coisas que a gente conhece hoje da eletricidade. Mas o que é a indução eletromagnética? A indução eletromagnética foi descoberta a partir de um raciocínio simples. Você já sabe que cargas elétricas em movimento formam uma corrente elétrica e que a corrente elétrica gera um campo magnético. Daí surgiu a hipótese: se cargas em movimento geram um campo magnético, será que um campo magnético em movimento gera uma corrente elétrica? Quem respondeu esta pergunta foram dois cientistas, o americano Joseph Henry e o inglês Michael Faraday, em 1831. Eles fizeram uma experiência aproximando e afastando um ímã de uma bobina ligada a um galvanômetro e chegaram a 3 importantes conclusões. Na primeira, eles perceberam que o ponteiro do galvanômetro se mexia quando eles aproximavam e afastavam o ímã. Isso significava que o movimento do campo magnético criava uma corrente elétrica que percorria a bobina. A segunda conclusão foi que o movimento do ponteiro tinha sentidos diferentes. Ia para um lado quando o ímã se aproximava e para o outro quando se afastava. A terceira conclusão foi que a intensidade da corrente elétrica estava diretamente relacionada com a rapidez do movimento do ímã. Quanto mais rápido, maior a corrente. Foi aí que surgiu a lei de Faraday. E aí, Vicente? Olha, ainda bem que não aconteceu nada de grave com a nossa televisão. Daqui a pouco eu vou lá buscar e aí tudo bem. Agora, no caminho eu vim pensando, sabe aquela história de transformador que você estava falando? Sei. Então eu fiquei muito curioso. Mas o seguinte, hein? Para saber um pouco mais sobre transformadores, primeiro você precisa conhecer a lei de Faraday. Você lembra que quanto mais rápido o movimento do ímã, maior a corrente elétrica gerada, né? Lembro. Sabe por quê? Isso eu não sei. Não sabe nem Não sei poderia mesmo. saber. Porque para entender isso melhor, você precisa conhecer um novo conceito. O conceito do fluxo magnético.
é o seguinte. Vamos imaginar um campo magnético B. E dentro desse campo magnético, um retângulo. Dá uma olhada. Dependendo da posição, o número de linhas do campo magnético que passa pelo retângulo é maior ou menor. Nesse primeiro desenho, o número de linhas que atravessa o retângulo é máximo. Agora, com o retângulo mais inclinado, o número de linhas que passa por ele é menor. E nessa última figura, nenhuma linha do campo magnético atravessa o retângulo. Eu já entendi. A posição do retângulo determina se mais ou menos linhas do campo magnético passam por ele. É isso mesmo, Rosinha, só que é muito mais fácil para a gente entender se a gente pensar que este retângulo é uma espira. Então, quanto mais linhas do campo magnético passarem por ela, maior será o fluxo magnético nessa espira. Mas nós estamos falando de campo magnético, né, Maristela? Então não é apenas a posição da espira que determina um fluxo magnético maior ou menor. É claro que se você tiver um ímã mais forte, que cria um campo magnético mais intenso, o número de linhas que passa pela espira vai ser maior e o fluxo magnético também. E é claro, se a espira for maior, também mais linhas vão passar por ela. Mas como descobrir o valor do fluxo magnético que atravessa a espira? É fácil, depois desta teleaula, dê uma olhada no seu livro de estudos. Os cálculos estão todos lá, explicadinhos. Ô Vicente, Fala. diz uma coisa, o que o fluxo magnético tem a ver com a geração de energia elétrica? Eu sei que o campo magnético em movimento, né, gera corrente elétrica, tá certo? E que para entender tudo isso a gente aprendeu o que é fluxo magnético. Tá. E agora, daqui para frente, como é que Agora, eu ó, faço? presta atenção. Quer ver, olha. Isso aqui é uma bobina, tá vendo? Que na verdade é um conjunto de espiras. É fácil fazer uma bobina, é só enrolar um fio assim, como eu enrolei. Agora eu vou ligar essa bobina no galvanômetro aqui, pra gente ver a corrente que tá passando por ela. O que tá marcando ali? Zero, tá marcando zero, Zero. nada. Não tá passando corrente Não. nenhuma. Agora, se eu aproximar um ímã dessa bobina, o que acontece? Ó lá. Ah, começa a oscilar de posições. ó. Ah, exatamente. Então agora existe uma corrente. Quando a gente aproxima o ímã da bobina, a intensidade do campo magnético aumenta e junto o fluxo magnético na bobina. Quando a gente afasta, ele diminui. É essa variação de intensidade que cria a corrente elétrica. Ah, agora eu entendi. A variação de intensidade do campo magnético corresponde à variação do fluxo magnético que passa pela bobina. Essa variação de intensidade de fluxo magnético é que cria corrente elétrica, não é isso? Grande Gil, é isso mesmo. Agora, existe uma outra maneira da gente fazer o fluxo variar. Em vez de eu afastar ou aproximar o ímã da bobina, eu posso fazer a bobina girar. Ah, quanto maior a rotação, maior a variação do fluxo e maior a corrente elétrica, não é isso? É isso mesmo, Gil. Agora, tem mais uma coisa importante pra gente entender. A corrente elétrica, ela só surge quando existe uma variação do fluxo magnético. E para que haja essa variação, é necessário que haja movimento. Claro! Você já viu, o fluxo magnético variava quando o ímã se aproximava ou se afastava da bobina. Ou seja, para ver uma variação de fluxo magnético, é preciso que haja movimento. Isto é, energia cinética da bobina ou do ímã. Quer dizer, sem movimento, ou seja, sem energia cinética, não tem energia elétrica. É isso mesmo. Essa energia faz os elétrons se moverem, criando uma corrente elétrica, Rosinha. A variação do fluxo magnético na bobina ou num circuito gera uma força eletromotriz induzida. E essa força gera a corrente elétrica. Então agora já dá para entender melhor a lei de Faraday. Sempre que um circuito estiver imerso num fluxo magnético variável, surge nesse circuito uma força eletromotriz induzida. Junto com a lei de Faraday, a gente precisa aprender uma outra lei que nos ajuda a entender o eletromagnetismo, a lei de Lenz. Isto aqui é uma bobina. Você já aprendeu que quando a gente aproxima um ímã de uma bobina como essa, surge uma corrente elétrica. E por sua vez, essa corrente elétrica gera um campo magnético. A lei de Lenz diz o seguinte, que o campo magnético gerado por essa corrente elétrica tem sempre um sentido que se opõe ao movimento do ímã. Quer ver? Quando eu aperto o interruptor, essa bobina passa a ser percorrida por uma corrente alternada, gerando um campo magnético variável.
Esse campo, por sua vez, induz uma corrente elétrica nesse anel metálico aqui sobre a bobina. Pela lei de Lenz, essa corrente induzida no anel gera um novo campo magnético. E esse campo magnético se opõe ao da bobina. Aí, o anel é fortemente repelido e dá um salto. Entendi, mas e daí? E daí que agora dá pra gente compreender a eletricidade que chega na nossa casa. Depois de compreender as leis de Faraday e de Lenz, agora a gente pode estudar a corrente alternada. Que é a corrente elétrica que chega na casa de todo mundo, não é isso? Agora, sabe, Vicente, eu estava pensando aqui. Para existir essa corrente alternada, é necessário ter um gerador específico, não é não? Exatamente. O gerador de corrente alternada é que é responsável pela corrente alternada. Aliás, ele também é chamado de dínamo. As usinas hidrelétricas usam geradores desse tipo para produzir energia elétrica. Só que aqui, esses dínamos estão acoplados às turbinas. A força da água faz as turbinas girarem e esse movimento provoca a variação do fluxo magnético. E pronto, surge a corrente elétrica. Aí está o esquema de funcionamento do gerador de corrente alternada. À medida que a bobina gira, o fluxo do campo magnético B, gerado pelos ímãs, varia. Ele vai de 0 a um valor máximo e volta a 0 novamente. Pela lei de Lenz, a corrente deve ter o sentido que produz um campo magnético que se opõe à rotação da bobina. Por isso, a corrente tem um sentido variável ou oscilante, já que ora o fluxo magnético aumenta, ora diminui. Portanto, a corrente gerada é uma corrente alternada. E olha aí, Gil, esse gráfico mostra direitinho a corrente alternada. Veja como ela oscila no período de tempo T. Uma das vantagens da corrente alternada é que ela pode ser gerada diretamente pelo movimento de rotação, como as turbinas das hidrelétricas, que são impulsionadas pela água. Olha, e outra vantagem da corrente alternada é que dá para usar transformadores. Transformadores são aqueles aparelhos que reduzem a voltagem de 220 para 110 volts, não é isso? E podem aumentar também de 110 para 220 volts, Rosinha. Olha, lembre-se, os transformadores podem reduzir ou aumentar qualquer voltagem, e não apenas as conhecidas 110 e 220 volts. Olha só, Rosinha, vem aqui. Olha, essa bobina aqui, certo? É percorrida por uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica gera um campo magnético de fluxo variável que vai atingir a outra bobina. E vai criar uma corrente alternada na outra bobina. Isso mesmo, Rosinha. Agora me diga uma coisa, como é que a tensão aumenta ou diminui? Isso depende da relação entre o número de espiras presente na primeira e na segunda bobina. Então, Rosinha, quanto maior a relação entre o número de espiras da primeira e da segunda bobina, maior é a variação entre as voltagens das duas bobinas. Os detalhes do funcionamento dos transformadores você vai encontrar no seu livro. Não deixe de consultá-lo. Lá você vai ver como os transformadores aumentam a tensão de 110 para 220 ou diminuem a tensão de 220 para 110 volts. E não perca a revisão que está começando agora. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você estudou a indução eletromagnética e descobriu que, assim como uma corrente elétrica gera um campo magnético variável gera uma corrente elétrica. Aprendeu o conceito de fluxo magnético e duas importantes leis do eletromagnetismo, a lei de Faraday e a lei de Lenz. Por fim, você aprendeu o que é corrente alternada. Viu que a corrente alternada é gerada por dínamos, que podem ser acionados por turbinas nas usinas hidrelétricas. Ao contrário, a corrente contínua é gerada por pilhas. Você teve também uma noção do que são os transformadores que aumentam ou diminuem a tensão dos circuitos. Olha lá, quem chegou, televisão consertada! Beleza! Tá aí, ó. Ó, eu já tô com o transformador também, agora vai dar certo. Ô, se vai. Agora, sabe, Vicente, eu tava pensando nessa história toda. Se uma corrente elétrica gera um campo magnético, que por sua vez gera uma nova corrente elétrica, que gera um novo campo magnético, então eu acho que essa história não tem fim, viu? Não, você não acha, não. Essa história realmente não tem fim. Inclusive, no século passado, existia um sujeito, ele chamava-se Maxwell, que ele percebeu isso.
Ele sacou que isso era realmente uma sequência interminável. Porque um campo elétrico variando, criando um campo magnético, que vai criar um novo campo elétrico e por aí vai. Inclusive, essa sucessão de campos recebeu o nome de onda eletromagnética. Mas isso aí já é assunto para outra teleaula, tá bom? Até a próxima! Até a próxima.